Ser escolhido para uma daquelas missões foi, ao mesmo tempo, um privilégio extraordinário e uma experiência profundamente humilde. Poucas pessoas na história da humanidade tiveram a oportunidade de deixar a Terra, observar o nosso planeta à distância e caminhar sobre um outro corpo celeste. Tudo o que aprendemos ao retornar à Lua, ele acreditava, um dia se tornaria essencial quando finalmente tentássemos chegar a Marte. Hoje, conseguimos visitar outras pessoas em suas casas virtualmente, permanecer conectados, trocar informações em segundos, mas se existe algo verdadeiramente significativo que precise partir da Lua, ainda não sabemos exatamente o que é. E talvez seja exatamente por isso que esta história precisa ser contada até o fim. Porque o que vem a seguir coloca em dúvida tudo o que acreditávamos saber sobre a Lua. Durante mais de meio século, a Lua manteve seus segredos intactos. 12 homens caminharam sobre sua superfície coberta de poeira. Todos cidadãos dos Estados Unidos. Hoje, apenas 4 ainda estão vivos. Dentre eles, apenas um encontrou coragem para relatar algo que, em teoria, jamais deveria ter sido revelado. Charles Duke, o 10º homem a pisar na Lua, passou 71 horas naquele mundo silencioso e sem atmosfera. E aquilo que presenciou ali não se encaixava nem nos comunicados oficiais da agência espacial, nem nos livros didáticos, muito menos naquilo que a humanidade estava pronta para aceitar como verdade. Durante décadas, Duke permaneceu em silêncio, cumpriu regras, repetiu a versão oficial e afirmou, como esperado, que a Lua não passava de uma rocha cinzenta e sem vida. Mas agora, aos 89 anos, ele decidiu falar abertamente. Suas palavras têm o potencial de transformar não apenas a forma como enxergamos a Lua, mas também a maneira como entendemos a nós mesmos. Ele fala de uma Lua que nunca nos foi mostrada por completo. Antes de avançar nessa história, é fundamental compreender quem foi Charles Duke. Suas declarações são extraordinárias e justamente por isso é essencial analisar com cuidado o homem por trás dessas palavras. Charles Duke cresceu na Carolina do Sul, filho de um oficial da Marinha. Desde cedo, demonstrou fascínio pelo voo. Ainda jovem, obteve sua licença de piloto. Mais tarde, ingressou na Academia Naval, tornou-se piloto da Força Aérea e, posteriormente, piloto de testes. Na década de 1960, esse era o caminho quase obrigatório para quem sonhava em entrar no corpo de astronautas. Os homens selecionados não eram aventureiros impulsivos nem sonhadores fantasiosos. Eram engenheiros, técnicos, pilotos de testes, pessoas treinadas para compreender sistemas complexos, seguir protocolos à risca e manter a calma em situações extremas. Sou o astronauta Charlie Duke. Fui o piloto do módulo lunar da missão Apollo 16. Essa era a forma simples e direta com que ele se apresentava. E era exatamente por isso que havia sido escolhido. Porque não dramatizava, não exagerava e jamais permitia que a imaginação ultrapassasse os limites da observação objetiva. Integrante do 5º grupo de astronautas, Duke rapidamente se destacou por sua tranquilidade sob pressão, por suas habilidades técnicas excepcionais e por sua confiabilidade absoluta. Sua primeira grande função veio ainda antes de caminhar na Lua. Ele foi o oficial de comunicações em Houston durante a missão que levou os primeiros homens ao solo lunar. Foi sua voz que respondeu quando o módulo pousou com segurança. Ele disse que todos estavam ouvindo, que muita gente quase havia aprendido a respiração de tensão e que agora finalmente podiam respirar novamente. Nenhuma emoção exagerada, nenhum heroísmo teatral, apenas alívio. Esse era Charles Duke. 3 anos depois, chegou a sua vez de ir. A missão teve início em abril de 1972. Ao lado do comandante John Young e do piloto do módulo de comando Ken Mattingly, Duke passou 11 dias no espaço. Ele e Young permaneceram 71 horas na superfície da Lua. Mais tempo do que qualquer equipe anterior até então. Oficialmente, o objetivo era estritamente científico. No Planalto de Descartes, coletaram amostras de rochas, testaram novos equipamentos e realizaram experimentos. Cada passo havia sido meticulosamente planejado. Cada movimento tinha um propósito claro. Sob esse ponto de vista, a missão foi considerada um sucesso absoluto. No entanto, ao assistir hoje às gravações dessa missão com atenção, algo estranho
estranho se revela. Existem momentos em que Duke simplesmente para. Ele não se move, permanece imóvel, olhando para algo que está fora do enquadramento da câmera. Pelo rádio, John Young pergunta se está tudo bem. Duke responde, mas há uma pausa, uma hesitação incomum para alguém conhecido por sua precisão. Ele diz apenas que está observando. Observando o quê? Os registros oficiais não dizem. Os relatórios da missão não mencionam esses momentos. Por mais de 40 anos, Duke também não falou sobre eles. Quando a cápsula pousou no oceano, no fim de abril daquele ano, os astronautas foram recebidos como heróis. Houve desfiles, visitas à Casa Branca e uma extensa turnê mundial. Duke concedeu inúmeras entrevistas. Falou sobre tecnologia, geologia, experimentos e a visão impressionante da Terra vista do espaço. Mas jamais comentou experiências pessoais que não se encaixassem na narrativa oficial. Ele se calou sobre observações que, naquele contexto histórico, poderiam tê-lo feito parecer pouco confiável ou até desequilibrado. Após deixar a agência espacial em meados da década de 1970, Duke seguiu a vida civil. Envolveu-se em projetos sociais, tornou-se um palestrante conhecido e passou a falar abertamente sobre fé, vida, dúvidas e convicções. Ainda assim, certos acontecimentos vividos na Lua permaneceram fora de suas histórias. Somente décadas depois, já em idade avançada, esse silêncio começou a se romper. Por volta da metade dos anos 2000, quando Duke já estava na casa dos 80 anos, ele começou a insinuar, em entrevistas, que havia mais na história da Apollo do que o público conhecia. A princípio, suas observações pareciam inofensivas, detalhes pequenos, fáceis de ignorar ou explicar. Muitos acreditaram tratar-se apenas de memórias confusas ou comentários sem importância. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que Duke estava se aproximando lentamente de algo muito maior. Algo sobre o qual não pôde falar nos anos 1970 sem destruir sua carreira e sua credibilidade. Foi então que ele começou a falar sobre a luz. Charles Duke começou falando de algo que, à primeira vista, parecia simples demais para ser perturbador. A luz. Não um detalhe técnico menor, mas algo que o acompanhou desde os primeiros minutos em que colocou os pés na superfície lunar. Ele não mencionou isso de forma casual. Pelo contrário, descrevia com precisão, como alguém que passou décadas tentando entender o que viu. Segundo tudo o que a física estabelece, a luz do Sol na Lua deveria ser direta, dura e praticamente branca. Sem atmosfera, não há partículas para difundir, filtrar ou alterar o espectro da luz. Não deveria haver nuances estranhas, nem variações sutis de cor. Esse é um princípio básico, ensinado desde os primeiros anos de estudo em ciência. E Charles Duke sabia disso melhor do que a maioria. Ele não era apenas um astronauta, era um engenheiro treinado para identificar anomalias e descartar ilusões. Ainda assim, o que ele observou contradizia completamente esse modelo. Duke afirmou que a luz na Lua parecia errada, não diferente no sentido poético, mas diferente de maneira objetiva. Em determinados momentos, especialmente quando mudava o ângulo de visão ou se afastava alguns metros, as cores se transformavam. Ele descreveu tons azulados e violetas surgindo onde não deveriam existir. Não se tratava de reflexos no visor, do capacete, nem de sombras projetadas de forma incomum. Ele testou isso conscientemente, movendo a cabeça, fechando um olho, mudando de posição. As cores permaneciam. Ele conseguia distinguir com clareza o azul profundo dos oceanos da Terra ao longe, o azul mais claro da atmosfera envolvendo o planeta e o negro absoluto do espaço. Tudo isso fazia sentido. O que não fazia sentido era perceber mudanças sutis de cor na própria superfície lunar, como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao observador. Em certos momentos, quando desviava o olhar e depois olhava novamente, a coloração parecia diferente, como se o comportamento da luz não fosse estático, como se houvesse uma espécie de resposta quase imperceptível, mas consistente o suficiente para ser notada por alguém treinado para observar. Essas percepções não ficaram apenas na mente de Duke. Ele as comunicou a Houston. Pelo rádio, relatou o que estava vendo, da mesma forma que relatava qualquer outro dado relevante da missão. Mas, curiosamente, essas transmissões nunca apareceram nos registros públicos. Nenhum relatório menciona variações estranhas de luz, nenhuma
análise posterior foi feita. Era como se essas informações simplesmente não tivessem existido. A história se tornou ainda mais desconcertante quando Duke passou a falar sobre sons. Na Lua, o silêncio deveria ser absoluto. Sem atmosfera, não há meio para a propagação do som. Isso é um fato incontestável. Qualquer ruído percebido deveria vir apenas do equipamento interno do traje ou das comunicações por rádio. E ainda assim, Duke e John Young ouviram algo que não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Não eram interferências de rádio, não eram falhas mecânicas conhecidas. Eram sons distintos, com variações de frequência, às vezes contínuos, às vezes intermitentes. Em certos momentos, quase lembravam algo melódico. Em outros, eram agudos e desconfortáveis. Duke chegou a perguntar a Young, de forma direta, se ele também estava ouvindo aquilo. A resposta foi imediata. Sim, ambos sabiam que aquilo não deveria estar acontecendo. Eles discutiram brevemente entre si e tomaram uma decisão silenciosa. Não reportariam aqueles sons naquele momento. Não porque fosse proibido, mas porque compreenderam, quase instintivamente, as consequências. Se relatassem sons inexplicáveis na Lua, levantariam suspeitas sobre sua lucidez. Isso colocaria em risco não apenas suas carreiras, mas o andamento da missão como um todo. Em um ambiente onde cada decisão era avaliada por dezenas de especialistas na Terra, qualquer dúvida sobre o estado mental dos astronautas seria devastadora. Então, eles seguiram em frente. Fizeram o que foram treinados para fazer. Continuaram trabalhando. Mas a estranheza não parou por aí. Duke começou a descrever algo ainda mais difícil de explicar: a sensação constante de estar sendo observado. Ele fez questão de diferenciar essa percepção do fato óbvio de que Houston monitorava cada movimento. Não era isso. Era algo muito mais difuso e, ao mesmo tempo, mais intenso. Uma pressão sutil, uma presença que não parecia hostil, nem ameaçadora, mas imensa. Ele comparou a sensação a estar sob um microscópio, não no sentido literal, mas emocional, como se algo vasto, incompreensível em escala, estivesse ciente da presença deles, como se a simples existência humana, naquele lugar, tivesse sido notada. Essa sensação vinha e ia. Em alguns momentos era quase inexistente, em outros era tão forte que chegava a distrair. Duke afirmou mais tarde que acreditava que todos os astronautas que fossem completamente honestos reconheceriam algo semelhante. Apenas raramente falavam sobre isso. Associada a essa presença, vinha outra anomalia: a distorção do tempo. As operações na Lua eram rigidamente cronometradas. Cada atividade tinha duração exata. Cada deslocamento era calculado ao segundo. E, no entanto, Duke percebeu, repetidamente, que sua percepção de tempo não correspondia aos instrumentos. 20 minutos pareciam passar em 2. Em outros momentos, poucos minutos se arrastavam como se fossem uma hora inteira. Inicialmente, ele acreditou ser apenas estresse ou fadiga. Mas, quando comentou o assunto com John Young em conversas privadas, descobriu que o comandante vivenciava exatamente a mesma coisa. Eles comparavam impressões e constatavam que em nenhum momento a percepção subjetiva de tempo coincidiu plenamente com os relógios oficiais durante a permanência na superfície lunar. Essas experiências nunca foram registradas nos documentos da missão, não porque fossem tecnicamente impossíveis, mas porque não havia nenhuma estrutura conceitual para interpretá-las. Não eram dados mensuráveis, eram vivências diretas, humanas, difíceis de traduzir em linguagem científica. Durante décadas, Duke guardou tudo isso para si, mas à medida que envelhecia, passou a entender que seu silêncio talvez não estivesse protegendo a verdade, apenas adiando um confronto inevitável. Suas descrições permaneceram notavelmente consistentes ao longo dos anos. Ele nunca dramatizou, nunca acrescentou elementos espetaculares. Falava como sempre falara, com cautela, precisão e relutância. E ele não estava sozinho. Em um encontro privado entre astronautas das missões Apollo, já no final dos anos 2000, quase todos os ainda vivos estavam presentes. A conversa, segundo Duke, nunca foi planejada para se tornar pública, mas, em determinado momento, alguém mencionou algo estranho vivido na Lua. A partir daí, as histórias começaram a surgir. Experiências diferentes, missões diferentes, locais diferentes. Mas um ponto em comum: todos haviam presenciado
anunciado algo que não se encaixava na narrativa oficial. Todos sabiam que não era algo sobre o qual se pudesse falar abertamente, não naquela época, talvez nunca. Duke afirmou mais tarde que aquele encontro confirmou algo que sempre suspeitara. O silêncio não era individual, era coletivo. E então, anos depois, veio a pergunta direta que mudaria tudo. A pergunta veio de forma direta, sem rodeios. Em uma entrevista concedida muitos anos depois da missão, quando Charles Duke já não tinha mais cargos, carreira ou reputação institucional a proteger, o entrevistador perguntou se ele havia visto algo na Lua que nunca tivesse sido oficialmente reconhecido. Algo que não constasse nos relatórios, nem nos livros, nem nos comunicados da agência espacial. Duke não hesitou. Ele respondeu que sim, absolutamente sim. Houve uma pausa longa, não dramática, mas pesada. Então, ele disse uma única palavra, simples, seca, definitiva, que mudaria completamente o rumo da conversa. Estruturas. Não eram formações naturais. Não eram rochas que, por acaso, pareciam geométricas. Não eram ilusões de perspectiva. Segundo Duke, tratava-se de algo artificial, muito antigo, algo que não pertencia à paisagem lunar da forma como a conhecemos. O entrevistador, visivelmente surpreso, pediu que ele explicasse melhor. Onde exatamente? Quando? Em que contexto? Duke contou que isso aconteceu durante um deslocamento com o veículo lunar. Ele e John Young estavam a vários quilômetros do módulo de pouso, coletando amostras nas proximidades de uma cratera. O terreno era irregular, monótono, como se espera da Lua, nada além de poeira, rochas e silêncio. Até que, ao longe, Duke percebeu algo que não combinava com aquele ambiente. Era uma forma angular, regular demais, com linhas definidas. Ele imediatamente chamou a atenção de John Young, que também conseguiu vê-la. Ambos sabiam, quase instantaneamente, que aquilo não parecia natural. Não era uma rocha fraturada, nem um jogo de sombras. Havia simetria, havia repetição, havia intenção. Apesar de não fazer parte da rota planejada, decidiram se aproximar. Missões científicas permitiam certa flexibilidade quando algo potencialmente relevante surgia. A justificativa era simples. Qualquer descoberta fora do previsto poderia ser de grande valor científico. À medida que se aproximavam, a forma ficava mais clara. Duke descreveu aquilo como algo semelhante a uma parede ou a uma base. Blocos alinhados, ângulos retos, estrutura parcialmente coberta por poeira, aproximadamente 100 metros de comprimento. O mais perturbador, porém, era o fato de que ambas as extremidades pareciam desaparecer sob a superfície lunar, como se apenas uma fração de algo muito maior estivesse visível. Não era uma construção isolada, parecia um fragmento exposto de uma estrutura subterrânea. Nesse ponto, a pergunta inevitável surgiu. Eles haviam comunicado isso a Houston? Duke respondeu que sim. Eles relataram exatamente o que estavam vendo, com o mesmo tom objetivo usado para qualquer outro achado científico. Após a transmissão, houve algo que os dois astronautas perceberam imediatamente como fora do comum. Silêncio. Não um silêncio de segundos, um silêncio prolongado, desconfortável. Quando a resposta finalmente veio, não houve perguntas adicionais, nenhuma solicitação de detalhes, nenhuma instrução para documentar melhor, apenas uma ordem seca: retornar à rota original e continuar a coleta de amostras conforme o plano. Para astronautas experientes, a mensagem era clara. Aquilo não deveria ser explorado, não deveria ser discutido, não deveria existir além daquele momento. O entrevistador, então, perguntou se, apesar disso, eles haviam feito registros visuais. Duke quase riu. Claro que haviam feito. Fotografias de diferentes ângulos, imagens mais amplas e detalhes mais próximos. Tudo em filme, tudo trazido de volta à Terra. Ele enfatizou que não eram imagens ruins, desfocadas ou comprometidas. Eram claras, muito claras. Quando questionado sobre onde essas fotografias estariam hoje, a postura de Duke mudou visivelmente. Ele explicou que nunca foram divulgadas, nem ao público, nem à comunidade científica. Ao longo dos anos, ele perguntou repetidas vezes sobre elas. As respostas variavam: imagens classificadas, material extraviado, qualidade insuficiente para análise. Mas Duke foi categórico. Ele mesmo havia tirado aquelas fotos. Ele sabia o que tinha registrado e sabia que a qualidade era excelente. O que tornava tudo ainda mais inquietante era a aparência da estrutura em si. Ela não parecia recente, pelo contrário, estava marcada por impactos, crateras menores, sinais claros de extrema antiguidade. Segundo Duke, aquela construção
civilização deveria ter milhões de anos, talvez mais, muito mais antiga do que qualquer coisa já construída pela humanidade. E então pairava a pergunta que ninguém precisava formular em voz alta: quem a havia construído? Duke não respondeu de imediato. Ele disse que não foi uma conclusão racional, nem uma dedução lógica. Foi uma sensação, uma certeza silenciosa, algo que se impôs sem palavras. Antes que qualquer ser humano tivesse caminhado na Lua, algo já estivera lá, algo inteligente, algo capaz de construir. Ele afirmou acreditar que a agência espacial tinha conhecimento disso, que existiam dados, imagens e registros que nunca foram tornados públicos, não por malícia deliberada, mas por incapacidade de lidar com as implicações. Admitir a existência de estruturas artificiais na Lua significaria questionar toda a narrativa sobre a história do sistema solar, da vida e da própria humanidade. Após a divulgação dessa entrevista, aconteceu exatamente o que Duke temeu durante toda a vida. Suas declarações foram tratadas com desdém. Muitos meios de comunicação simplesmente as ignoraram. Outros as mencionaram apenas para descartá-las rapidamente, sugerindo confusão mental, memória falha ou efeitos tardios da idade. Críticos afirmaram que a exposição à radiação cósmica poderia ter causado danos neurológicos que só se manifestaram décadas depois. Outros disseram que ele estava reinterpretando lembranças antigas sob influência de teorias modernas. Alguns o rotularam como um homem idoso em busca de atenção. Mas Duke não recuou. Pelo contrário, passou a detalhar ainda mais suas experiências. Falou de regiões onde o solo parecia recentemente perturbado, recente demais para ser explicado apenas por micrometeoritos. Falou de marcas, trilhas sutis, padrões que sugeriam movimento. Falou de reflexos metálicos e vítreos nas paredes internas de crateras incompatíveis com a geologia lunar conhecida. Ele também descreveu áreas que se sentiam diferentes, não mais quentes ou frias, não com gravidade alterada, mas diferentes em termos de percepção, como se atravessar determinados locais provocasse mudanças internas, difíceis de explicar, semelhantes à sensação de entrar em ambientes distintos dentro de um mesmo edifício. Somavam-se a isso sinais de rádio inexplicáveis, sons breves em canais que deveriam estar silenciosos, nada que se assemelhasse a vozes ou máquinas, algo mais próximo de padrões, quase musicais. A explicação oficial apontava para ecos de sinais da Terra, embora eles estivessem no lado oculto da Lua, onde tais sinais não deveriam chegar. E então havia os momentos mais estranhos de todos, momentos de clareza absoluta. Duke descreveu instantes em que, geralmente quando estava sozinho, era tomado por uma compreensão total, sem pensamentos articulados, sem linguagem, apenas a certeza completa sobre a Lua, seu passado e o motivo de estarem ali. Logo depois, isso desaparecia, como se nunca tivesse existido. Mas, durante esses instantes, ele não tinha dúvidas. Eles eram visitantes, não intrusos, visitantes. A Lua não estava vazia, nunca estivera. Para muitos, essas declarações soavam como ficção científica. Como aceitar que um homem conhecido por racionalidade, precisão e autocontrole estivesse agora dizendo tais coisas? Teria ele perdido o contato com a realidade? Ou estaria finalmente dizendo o que foi obrigado a silenciar por 50 anos? A resposta talvez estivesse no fato de que ele não era o único. A situação ganhou uma nova dimensão quando ficou claro que Charles Duke não era um caso isolado. Durante muito tempo, suas declarações foram tratadas como exceção, algo que poderia ser atribuído à idade, à memória ou a interpretações pessoais. Mas essa narrativa começou a ruir quando outros astronautas, em momentos distintos e sem coordenação entre si, passaram a fazer observações surpreendentemente semelhantes. Esses homens não eram figuras marginais, eram veteranos de missões críticas, pessoas nas quais governos haviam confiado bilhões de dólares e riscos incalculáveis. Todos tinham em comum o mesmo perfil: disciplina extrema, formação técnica sólida e décadas de silêncio absoluto enquanto suas carreiras estavam em jogo. Somente depois de aposentados, quando já não havia promoções a perder, contratos a proteger ou instituições a
representar, começaram a falar. Buzz Aldrin, um dos primeiros homens a caminhar na Lua, causou surpresa quando mencionou publicamente a existência de um monólito em um dos satélites de Marte. Ele questionou, quase com ironia, por que ninguém parecia interessado em discutir quem poderia tê-lo colocado lá. Edgar Mitchell, integrante da Apollo 14, passou os últimos anos de vida afirmando que governos tinham conhecimento da existência de vida extraterrestre e optaram por manter isso longe do público. Al Worden, da Apollo 15, declarou acreditar que a humanidade não teria se originado exclusivamente na Terra. Cada uma dessas falas, isoladamente, poderia ser descartada, mas, juntas, começaram a formar um padrão desconfortável. O mais curioso é que não havia detalhes idênticos entre os relatos. As missões eram diferentes, os locais de pouso também, as experiências variavam. No entanto, certos elementos se repetiam: sensações de presença, anomalias visuais, distorções temporais, formas geométricas fora de contexto, silêncio institucional. Como se cada missão tivesse observado fragmentos diferentes de algo maior, impossível de ser compreendido plenamente por apenas uma equipe. Duke foi questionado diretamente sobre isso anos depois. Perguntaram se ele acreditava em uma grande conspiração, um plano deliberado para esconder a verdade da humanidade. Sua resposta foi inesperada. Ele disse que não acreditava em conspirações no sentido clássico. Não havia, segundo ele, um grupo secreto tomando decisões malévolas em salas fechadas. O que existia era algo mais simples e talvez mais humano: medo. As instituições científicas, explicou Duke, são construídas sobre modelos, hipóteses e explicações testáveis. Quando surgem dados que não se encaixam nesses modelos, o sistema entra em conflito consigo mesmo. Não há protocolos claros para lidar com o inexplicável, e organizações, como qualquer estrutura humana, tendem a se proteger. Informações que levantam mais perguntas do que respostas se tornam um problema. Fotografias que desafiam o entendimento são classificadas. Áudios estranhos são rotulados como defeituosos. Relatos desconfortáveis são arquivados, não para controlar a população, mas para preservar a estabilidade interna. Segundo Duke, o maior receio não era o pânico público, mas o colapso de credibilidade. Admitir que algo foi observado sem ser compreendido significaria reconhecer limites, algo que instituições construídas sobre autoridade e precisão evitam a todo custo. Quando perguntaram a Duke o que ele acreditava, pessoalmente, que aquelas estruturas eram, ele demorou a responder. Disse que refletira sobre isso por anos, décadas, e que qualquer resposta soaria absurda à primeira vista. Ainda assim, falou. Ele acreditava que a Lua havia abrigado vida inteligente em um passado extremamente remoto. Não vida como a conhecemos hoje, e certamente não ativa no presente. Algo antigo, algo que existiu muito antes do surgimento da humanidade. Essa inteligência teria construído estruturas duráveis, capazes de sobreviver por milhões de anos em um ambiente sem atmosfera, sem erosão e sem atividade tectônica. Talvez essas entidades tenham vivido ali. Talvez tenham utilizado a Lua como posto avançado, laboratório ou abrigo. Talvez sequer tenham se originado naquele corpo celeste. Duke chegou a considerar algo ainda mais radical: a possibilidade de a Lua não ser um objeto natural em sua totalidade, mas algo modificado ou até criado, com um propósito que ainda não compreendemos. Ele fez questão de dizer que sabia o quão impossível isso soava, mas ressaltou que, depois de estar lá, depois de ver com os próprios olhos, a questão deixava de ser "isso é possível?" e passava a ser "como isso se encaixa no que achávamos saber?" Quando perguntaram por que ele só falava agora, tão tarde, Duke respondeu com simplicidade. Disse que já havia vivido uma vida plena, servira seu país, fora ao espaço, caminhara na Lua, não precisava mais da aprovação de ninguém. Se o preço por dizer a verdade fosse ser visto como um velho excêntrico, ele estava disposto a pagar. O que importava, naquele ponto, não era sua reputação, era a verdade. Se suas palavras fossem levadas a sério, o impacto seria profundo. Nosso entendimento da Lua, da exploração espacial e do lugar da humanidade no universo se revelaria assustadoramente limitado. A possibilidade de não termos sido os primeiros, nem os únicos, a deixar marcas fora da Terra, mudaria tudo. Mesmo sem provas acessíveis ao público, suas declarações incomodavam porque encontravam eco em lacunas reais. A agência espacial
oficial jamais divulgou a totalidade das imagens das missões Apollo. Milhares de fotografias permanecem classificadas ou nunca foram disponibilizadas. A explicação oficial fala em baixa qualidade, falhas técnicas ou problemas no processamento dos filmes. No entanto, Duke e outros astronautas insistiram. Justamente as imagens mais nítidas, aquelas que mostravam algo incomum, nunca vieram a público. O mesmo ocorre com os registros de comunicação. Nos arquivos oficiais, existem períodos inteiros marcados como interrupções ou falhas técnicas. Coincidentemente, ou não, esses intervalos correspondem a momentos em que astronautas posteriormente relataram ter visto ou discutido coisas fora do comum. Também há referências a descobertas feitas durante as missões que foram separadas para análise posterior e nunca mais mencionadas. Ninguém entra em detalhes. Sempre existe um acordo de confidencialidade ainda vigente. Sempre existe uma razão administrativa para o silêncio. O mais perturbador, porém, é a coerência do conjunto. Missões diferentes, décadas diferentes, homens diferentes. Ainda assim, certos elementos se repetem com insistência. Se tudo isso fosse invenção, as histórias seriam caóticas, contraditórias. Mas não são. Elas se encaixam como peças imperfeitas de um mesmo quebra-cabeça. 12 homens caminharam na Lua. 12 histórias individuais. E ainda assim, uma verdade compartilhada que permaneceu oculta por décadas. A Lua continua lá, silenciosa, imutável, observando. O que quer que tenha sido visto, fotografado ou ignorado naquela época, não desapareceu. Nada na Lua desaparece facilmente. Sem atmosfera, sem erosão, o passado permanece exposto, à vista de todos. E ao mesmo tempo, fora do nosso alcance. A questão final talvez não seja se existem provas. A questão é se estamos prontos para encará-las. Se temos coragem de fazer perguntas que desafiam nosso conforto. A verdade raramente é conveniente, mas nunca deixou de ser necessária.